E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar a respeito de uma ferramenta super importante, as chamadas regras de três. Regra de três simples e regra de três composta. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Vou fazer o canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a esses conteúdos de matemática. Grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito das regras de três. O que são regras de três? Regra de três nada mais é do que uma ferramenta muito importante que a gente tem, muito prática, para a gente poder resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais. Se a gente tiver um problema que tem duas grandezas proporcionais envolvidas, a gente vai chamar essa regra de regra de três simples. Se a gente tiver mais de duas grandezas proporcionais envolvidas nesse problema, a gente vai chamar a nossa regra de três composta. Ok? Então vamos começar aqui pela regra de três simples. A regra de três simples ela vai ter exatamente duas grandezas envolvidas. E como isso aqui é uma ferramenta, né? Não vamos nem abordar a teoria, vamos direto para os exemplos, que lá no exemplo a gente já vai explicar como é que funciona essa ferramenta. Então, exemplo 1. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 5 metros de raio. Então, ele gasta 3 horas para limpar um terreno de 5 metros de raio. Se esse terreno tivesse 15 metros de raio, em quantas horas ele limparia todo esse terreno? Ah, legal. Primeira coisa importante aqui é a gente conseguir visualizar quais são as grandezas envolvidas. Então a gente tem um trabalhador que limpa um terreno circular de 5 metros de raio. Esse trabalhador ele vai limpar uma área, ok? E já que o terreno é circular, antes de mais nada, como é que a gente faz para achar a área do círculo? A área de um círculo de raio R. A área de um círculo de raio R é πr ao quadrado, ok? A gente vai precisar isso aqui. Então vamos lá. Então a gente tem quais são as grandezas? É a quantidade de horas que ele vai gastar e a quantidade de metros quadrados que ele vai limpar com essa quantidade de horas que ele gasta. Então, em 3 horas, ele vai limpar um terreno que tem 5 metros de raio, ou seja, ele tem qual área? Π vezes 5 ao quadrado. A pergunta é, se esse terreno tivesse 15 metros de raio, ou seja, uma área de π vezes 15 ao quadrado, quantas horas ele gastaria? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar se essas duas grandezas aqui, horas e metros quadrados, são grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí, como é que eu faço? Bom, eu vou escolher qualquer uma dessas grandezas aqui para colocar uma setinha para cima. Por que para cima? Isso é uma convenção, tá certo? Então essa nossa grandeza aqui, ó, vai ser a nossa grandeza de referência. Eu já vou utilizar essa ideia agora, porque isso vai ser muito útil quando a gente estiver lá na regra de três composta, tá? Então, ó, eu vou colocar minha primeira setinha para cima, nas horas, uma convenção, tá? E aí a gente vai analisar se metros quadrados e horas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se for diretamente, a setinha aqui também fica para cima. Se for inversamente, aí nós vamos convencionar a setinha para baixo. E daqui a pouco a gente vê o efeito que isso vai causar. Bom, então vamos fazer uma análise aqui. Ó. Quanto mais metros quadrados o trabalhador limpar, mais ou menos horas ele vai gastar? Mais horas. Então, quanto mais metros quadrados, mais horas, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, essa setinha aqui também será para cima. E aí, baseado nisso, agora a gente vai montar a proporção. Como é que ficaria a nossa proporção? Vai ficar assim, ó. A primeira razão que a gente vai colocar, 3 sobre x, igual. A outra razão é essa daqui, ó. Como a setinha está para cima, a gente vai colocar essa razão do jeito que ela está aqui, ó. Π vezes 5 ao quadrado, dividido por π vezes 15 ao quadrado. Ok? Então, como é que ficaria, ó? 3 sobre x, ó, o π a gente vai cancelar com π. 5 ao quadrado, 25. 15 ao quadrado, 225. A gente pode cancelar aqui, ó, por 25 dá 1, por 25 dá 9. E aí, multiplicando cruzado, ó, 1 vezes x dá x, 3 vezes 9, 27 horas. Esse é o tempo que o trabalhador gastaria para limpar esse terreno. Ok? Mais um exemplo. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais para o almoço durante 25 dias.
Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas já adquiridas seria suficiente para quantos dias? Então, aqui agora, quais são as grandezas envolvidas? É a quantidade de empregados que essa empresa tem e a quantidade de dias que essas marmitas vão durar, essa comida vai durar. Então, no caso da empresa ter 750 empregados, as marmitas vão durar aí 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, ou seja, 750 mais 500, 1.250, essas marmitas iriam demorar quantos dias para terminar? Essa é a pergunta. Então, vou fazer o mesmo esquema. Vou colocar uma setinha aqui para cima. Aleatório, pode ser empregados ou dias. Essa daqui, então, vai ser a nossa referência. Estou fazendo isso já pensando na regra de 3 composta, tá? E aí agora a gente vai analisar se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais empregado essa empresa tiver, mais ou menos dias vai durar essa comida. Menos dias, né? Quanto mais gente comendo, menos dias vai durar a comida. Então, se um aumenta, o outro diminui, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. E aí a gente vai convencionar uma setinha para baixo, ok? Bom, qual que é o efeito dessa setinha para baixo? Vou montar a proporção, ó. 750 dividido por 1.250 é igual. Essa setinha para baixo significa que quando a gente for montar essa razão aqui, a gente vai ter que inverter os termos. Então, ao invés de ser 25 sobre x, vai ser x sobre 25. Esse é o efeito causado aí pela setinha para baixo, ok? Então, aqui, ó, por 250, aqui fica 3. Dividir aqui por 250, aqui vai ficar 5. E aí a gente pode, inclusive, dividir o 5 de cá com 25 de cá, fica 5. Ó. Multiplicando cruzado, ficou 1 aqui, né? X, então vai ficar 1 vezes x igual a 3 vezes 5, 15. Ou seja, 15 dias. Então a comida vai agora durar 15 dias. Faz sentido, né? Quanto mais gente, né, comendo, quanto mais funcionários essa empresa tem, menos dias vai durar a comida, ok? Então viu, ó, duas grandezas envolvidas, regra de 3 simples. Bom, e a regra de 3 composta? Na regra de 3 composta, a gente tem mais de duas grandezas envolvidas. Então, vamos fazer um exemplo para a gente poder entender como é que funciona. Então, olha só. Uma família composta de 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Quantos quilos serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando 2 pessoas ausentes? Então, aqui a gente tem mais de duas grandezas envolvidas, hein? Então, quais são as grandezas? Vamos colocar bem organizadinho, ó. É a quantidade de pessoas, é a quantidade de dias, né? E a quantidade de quilogramas de pão. Então vamos lá. 6 pessoas vão consumir aí durante 2 dias 3 quilos de pão. A pergunta é: quantos quilos serão necessários para alimentá-las durante 5 dias? Ó, durante 5 dias, estando ausente 2 pessoas. Então a gente vai tirar 2 pessoas dessas 6 aqui. Vai ficar 4, ok? Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma dessas 3 grandezas aqui para a gente colocar a nossa primeira setinha. Aonde? Por exemplo, quilogramas de pão. Lembrando que pode ser em qualquer lugar, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Aqui eu vou escolher quilogramas de pão. Então tá aqui, ó. Bom, então essa é a nossa grandeza de referência. O que a gente vai fazer? A gente agora vai comparar cada uma das outras grandezas com essa daqui que a gente tomou como referência, para a gente saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Sempre em relação à grandeza de referência. Então, primeiramente, vamos comparar pessoas e quilogramas de pão. Quanto mais pessoas a gente tem comendo, mais ou menos quilo de pão será consumido. Mais, né? Então, quanto mais pessoas, mais quilo de pão. Aumentou um, aumentou o outro, diretamente proporcional. Então, a setinha também vai ser para cima, ok? Agora vamos ver dias e quilogramas de pão. Quanto mais dias a gente tem alimentando as pessoas, mais ou menos quilos de pão será consumido. Mais, né? Quanto mais dias as pessoas comerem, mais pão será consumido. Então, aumentou dias, aumentou quilogramas, são grandezas diretamente proporcionais. Então, a setinha aqui também é para cima. Beleza? Bom, aí o que vai acontecer? A nossa grandeza de referência não é quilos, então a gente vai fazer assim, ó. 3 dividido por x igual. A razão referente à grandeza de referência, ela fica sozinha aqui, ó. Quais são as outras razões? Bom, pessoas, 6 sobre 4, e dias,
2 sobre 5. Olha, quilogramas é diretamente proporcional a pessoas e dias. Pessoas e dias, e na matemática significa vezes. Então a gente vai multiplicar as outras razões. Então essa primeira razão aqui é a razão da grandeza de referência, e essas outras razões aqui são as razões obtidas com as outras grandezas. Lembrando que se a setinha estivesse para baixo, a gente teria que inverter uma dessas razões. Funciona do mesmo jeito que a gente trabalhou lá na regra de 3 simples, ok? Vamos simplificar o que der? Bom, isso aqui é um produto de frações, né? A gente pode simplificar, por exemplo, aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Aí a gente tem 6 em cima e 2 embaixo. Então, por 2 aqui fica 1, por 2 aqui fica 3. Bom, já dá pra gente, já demos uma boa limpada aqui, né? Então vai ficar assim, ó, 3 dividido por x é igual, aqui vai ficar 3 vezes 1, 3, e aqui 1 vezes 5, 5. E aí a gente pode simplificar mais, né? Por 3 aqui 1, por 3 aqui 1, portanto o nosso x aí, ó, 5. 5 o quê? Quilogramas de pão. Ok? Letra E. Então é assim que funciona a regra de 3 composta, essa ferramenta sensacional para a gente resolver problemas de grandezas proporcionais. Mais um para a gente poder fixar. Para asfaltar 1 km de estrada, 30 homens gastaram 20 dias trabalhando 8 horas por dia. 20 homens para asfaltar 2 km da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastaram quantos dias? Tá. Então quais são as nossas grandezas? Quilômetros, a quantidade de homens, a quantidade de dias e a quantidade de horas por dia. Colocando, ó, para asfaltar 1 km, 30 homens gastaram 20 dias trabalhando 8 horas por dia. Então, 20 homens para asfaltar 2 km da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, vão gastar quantos dias? Tá aqui, quantos dias? Bom, a gente pode colocar a nossa primeira setinha para cima em qualquer uma das grandezas, é livre, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, em dias. Então tá aqui, a nossa grandeza de referência é dias. Poderia ser qualquer uma das outras? Sem problema, poderia ser qualquer uma das outras. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai analisar se cada uma dessas grandezas aqui são diretamente ou inversamente proporcionais à grandeza que a gente tomou como sendo referência. Então, primeiramente, quilômetros e dias. Quanto mais quilômetros a gente tem para asfaltar, mais ou menos dias serão gastos. Mais. Então, quanto mais quilômetros, mais dias. Diretamente proporcional. Então, setinha para cima. Agora, homens e dias, né? Quanto mais homens trabalhando, mais ou menos dias a gente vai demorar para asfaltar essa estrada. Quanto mais homens, menos dias se demora para asfaltar essa estrada. Então, aumentei a quantidade de homens, diminuí a quantidade de dias, e inversamente proporcional, setinha para baixo. Agora, horas por dia e dias. Quanto mais horas por dia esses homens trabalharem, mais ou menos dias eles vão gastar para asfaltar essa estrada. Menos, né? Quanto mais horas por dia, menos dias serão gastos. Então, inversamente proporcional, setinha para baixo. E aí, como é que fica a nossa proporção? Ó, a grandeza de referência, 20 sobre x, fica sozinha aqui. Agora, vamos colocar as outras razões. Ó, quilômetros, a setinha está para cima, então é 1 sobre 2. Homens, a setinha está para baixo, então inverte, 20 sobre 30. Horas por dia, a setinha está para baixo, então inverte, 12 sobre 8. Dias é proporcional a quilômetros e homens e horas por dia. Então, o E na matemática significa vezes. Vamos tentar agora simplificar ao máximo aqui. Ó. Aqui por 10 fica 2, aqui por 10 fica 3. A gente pode simplificar por 2 aqui fica 1, por 2 aqui fica 1. A gente também pode simplificar esse 3 aqui com esse 12. Ó. Então, por 3 aqui fica 1, por 3 aqui fica 4. E aí a gente tem o 4 e o 8. Ó. Por 4 aqui fica 1, por 4 aqui fica 2. E aí o que sobrou? Sobrou 20 dividido por x é igual, aqui ficou 1 vezes 1 vezes 1 no numerador, e no denominador 1 vezes 1 vezes 2. Então, multiplicando cruzado, a gente vai ter 1 vezes x igual a 40. 40 o quê? 40 dias. Ok? 40 dias, letra E. Beleza? Abraço, gente!